Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Iniciamos a nossa oração e gostaríamos de dar uma saudação aos nossos doentes, a todos os doentes, a todos aqueles que nesta manhã olham para os braços acolhedores de Maria com carinho e afeto. Nesta manhã vamos meditar sobre o Salmo 35. O Salmo 35 fala-nos da malícia do pecador e a bondade de Deus. Por um lado, o mal do pecador e, por outro, a bondade de Deus. Diz no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Diz o salmista neste Salmo 35. O pecado sussurra ao ímpio lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor nosso Deus não existe perante seus olhos. Lisonjeia a si mesmo pensando: ninguém vê nem condena o meu crime. Traz na boca maldade e engano, já não quer refletir e agir bem. Arquiteta a maldade em seu leito, nos caminhos errados insiste e não quer afastar-se do mal. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas, é a vossa justiça, Senhor, e os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares. Os animais e os homens salvais, quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus, na abundância da vossa morada, e eles veem saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber água viva, na torrente das vossas delícias, pois em vós está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça e aos retos a vossa justiça. Não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados. Os perversos tremendo caíram e não podem erguer-se do chão.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A leitura que nos é dada para refletir hoje é tirada do livro de Tobias. Meu filho, sê vigilante em todas as tuas obras e mostra-te prudente em tua conversa. Não faças a ninguém o que para ti não desejas. Dá do teu pão a quem tem fome e de tuas vestes aos que estão despidos. Dá de esmola todo o teu supérfluo. Bendiz o Senhor em todo o tempo e pede-lhe para que sejam retos os teus caminhos e tenham êxito todos os teus passos e todos os teus projetos. Tobias diz: meu filho, sê vigilante nas tuas obras, vigia-te a ti próprio, controla-te e sê prudente nas palavras que pronuncias. Não faças a ninguém o que não queres que te façam a ti. Nós hoje celebramos na igreja um santo africano do Uganda. Entre os anos 1885 e 1887, muitos cristãos foram condenados à morte na Uganda por uma ordem do rei Mwanga em ódio à religião. Alguns deles exerciam cargos no próprio palácio real, outros estavam ao serviço do próprio rei. Entre eles distinguem-se Carlos Luanga e seus 21 companheiros, pela sua inquebrantável adesão à fé católica. Uns foram decapitados, outros queimados vivos, por não terem consentido nos desejos impuros do rei. No dia em que foram declarados santos, o Papa Paulo VI diz-nos que os mártires, a glória dos mártires é sinal de uma nova vida. E na homilia que pronunciou o Papa Paulo VI, na altura que declarou o santo Carlos Luanga e seus companheiros, disse assim: estes mártires africanos acrescentam ao rol dos vencedores, chamado martirológico, uma página ao mesmo tempo trágica e grandiosa. É uma página verdadeiramente digna de figurar ao lado dos célebres narrações da antiga África. No tempo em que vivemos, por causa da pouca fé, julgávamos que nunca mais elas viriam a ter semelhante continuação. Quem poderia imaginar, por exemplo, que aquelas atas tão comovedoras dos mártires de Sicília, dos mártires de Cartago, dos mártires de Massa Cândida, de Ótica, comemorados por Santo Agostinho e Prudêncio, dos mártires do Egito tão louvados por São João Crisóstomo, dos mártires da perseguição dos vândalos, viriam em nosso tempo juntar-se novas páginas da história, não menos valorosas nem menos brilhantes. Isto dizia o Papa Paulo VI na década de 70, 1970, quando declarou estes santos, Carlos Luanga e seus companheiros santos. Mas desde aí, os mártires da África têm aumentado, incluindo na Luanga. Quem poderia pressentir que as grandes figuras históricas dos santos mártires e confessores africanos bem conhecidos, como Cipriano,
Felicidade Perpétua e o grande Agostinho, haveríamos de um dia associar Carlos Luanga, Matias Lulimba, Calemba, nomes tão caros para nós, e os seus 20 companheiros. E não querendo também esquecer os outros que, professando a religião anglicana, sofreram a morte pelo nome de Cristo. Estes mártires africanos dão, sem dúvida, início a uma nova era. Oxalá não seja ela de perseguições e lutas religiosas, mas de renovação cristã e cívica. Aquilo que o Papa Paulo VI disse neste dia da declaração de santidade destes mártires tem-se vindo a intensificar nos nossos tempos. Na realidade, a África, orvalhada pelo sangue destes mártires, os primeiros desta nova era, e queira Deus que sejam os últimos, tão grande e precioso é o seu holocausto, a África agora sim renasce livre e independente. Formulava o Papa Paulo VI este desejo. O ato criminoso que os vitimou é tão cruel e significativo que apresenta fatores suficientes e claros para a formação moral de um povo novo e para a fundação de uma nova tradição espiritual. E também para exprimirem e promoverem a passagem de uma cultura simples e rudimentar, não desprovida de magníficos valores humanos, mas contaminada e enfraquecida como se fosse escrava de si mesma, a uma civilização aberta às mais altas manifestações da inteligência humana e às mais elevadas formas de vida social. Portanto, nós hoje celebramos São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, e os desejos que o nosso querido Papa Paulo VI, que celebramos na semana passada, vieram-se a intensificar como drama. Tantos mártires tem havido nos últimos tempos, já neste segundo milénio, tantos mártires têm sido sacrificados, martirizados, perseguidos, etc. Rezemos então a Deus por intercessão destes mártires, destes cristãos, que a exemplo de muitos dos primeiros cristãos também foram chamados a dar a vida em testemunho de Deus. Coloquemos diante de Deus as nossas preces. Demos graças e louvores a Cristo pela sua admirável condescendência em chamar de irmãos àqueles que santificou. Por isso supliquemos: santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Fazei que vos consagremos de coração puro e propício neste dia, em honra da vossa ressurreição, e que o santifiquemos com trabalhos que sejam do vosso agrado. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Vós que nos dais este novo dia como sinal do vosso amor para a nossa alegria e salvação, renovai-nos a cada dia para a glória do vosso nome. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Ensinai-nos hoje a reconhecer vossa presença em todos os nossos irmãos e irmãs, e a vos encontrarmos sobretudo nos pobres e infelizes. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Concedei que durante todo este dia vivamos em paz com todos e a ninguém paguemos o mal com o mal. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, que fizeste do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa Igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Desejo a todos bom dia e vamos com estes mártires louvar Maria.